Salve, salve! Mais um conteúdo daqueles para você. Hoje, trazendo o pilar número 3. A gente já viu o pilar número 1, que é a abertura, o pilar número 2, que é a velocidade, e hoje a gente vai ver o terceiro pilar da fotografia, que é o ISO, ou sensibilidade. Tá? Antigamente era chamado de sensibilidade de filme, né? Hoje é sensibilidade de sensor. Né? Sensibilidade do equipamento, sensibilidade de sensor. O que é, para que serve ISO alto ou ISO baixo, lente clara versus ISO alto, combinando os três pilares, né? Para quem não assistiu, vou colocar os cards aí, para quem está no YouTube. Para quem não está no YouTube, é só procurar aqui no Facebook, tá? Ou procurar aqui no Instagram, para quem está acompanhando no Instagram, procurar a aula aí, tá? Não vou falar o número porque isso pode mudar depois na ordem e tal, enfim. Pode acontecer algum problema e sair alguma aula antes, alguma gravação antes, e aí fica fora de ordem. Mas combinando os três pilares, né, como estava falando, que é ISO, abertura e velocidade. E fotometria, a gente vai ver sobre fotometria, sobre medir a luz. O que é isso? Tá? Tipos de fotometria que a câmera te dá, tem alguns tipos, tá bom? E cartão cinza para fotometrar, tá? Que já é um pouco mais avançado aí, pouca gente usa, mas é um recurso bem interessante e que vocês vão ver na aula de hoje, tá? Solta a vinheta e vamos direto para a aula. Bora lá então? Vamos começar? O que é ISO ou ASA? Eu não vou entrar no termo técnico, da onde surgiu, a questão da sensibilidade do filme, nem na história toda do filme, porque garanto que nesse momento não vai fazer você fotografar melhor, ter todo esse tipo de informação. O que vai te fazer fazer uma melhor composição, uma melhor escolha na hora da exposição, é você conhecer o que é e como usar esse pilar da fotografia, tá? O que é? Sensibilidade à luz. Sensibilidade à luz. É como se fosse uma pele, por exemplo. Vamos lá, vamos usar um exemplo. Ou o olho claro, por exemplo. É um exemplo melhor. Ele é mais sensível à luz. Uma pele clara, ela é mais sensível à luz. Uma pele mais escura, ela tem menos sensibilidade à luz. Vamos dizer assim. A mesma coisa é o ISO. O ISO determina isso. Se você vai usar uma determinada situação, você vai colocar uma sensibilidade menor. Se você tem um número menor de sensibilidade, se você tem uma luz muito forte, e se você tem uma luz muito fraca, uma luz noturna, você vai deixar um ISO com um número mais alto, tá? Então o ISO, o mais comum é a partir do ISO 100, ou ASA, tá? Vamos chamar de ASA também. Eu tenho o costume de chamar de ASA, né? Então, mas ISO e ASA são absolutamente as mesmas coisas, tá? Então,
Geralmente nas câmeras elas começam com asa 100, depois tem asa 200, asa 400, asa 800, asa 1600. Aí você tem asa ou ISO 3200, seis e 400 e assim por diante. A maioria desses equipamentos mais simples está aqui, ó, até 3.200, 6.400, tá? Agora existem ISO 50, ISO 25 ou 25 asas, 50 asas, tá? O que isso quer dizer? Que isso aqui ele é menos sensível à luz. Ele é menos sensível à luz. Isso quer dizer que pode estar uma luz muito forte que ele não vai registrar tanto. Vamos pensar no registro do filme, né? Que ele é sensível à luz e conforme vai expondo ele vai se revelando. Então seria isso. Um ISO baixo, né? É para muita luz, para um dia de sol, de praia, de rachar, aquela coisa toda. E quando você tem uma foto mais noturna, uma coisa assim, você vai usar o ISO 6400, que ele é mais sensível à luz, tá? Então, uma foto seria mais sensível à luz, seria eu sou um ISO 6400, vamos dizer assim. Sou bastante sensível à luz, eu viro camarão quando estou no sol. Então, é mais ou menos isso também, tá? E você tem várias possibilidades de uso dentro da sensibilidade de filme, tá? Aí eu vou, assim, quando eu uso o ISO alto, quando eu uso o ISO ou asa mais baixa. Vamos lá. Se eu vou... Cadê meu apagador? Pronto. Se eu vou fotografar um ambiente muito iluminado, vou usar uma asa mais baixa. Vou usar uma asa 100. Tem uma coisa que é muito importante saber, tá? Com ISO. Quanto mais alto o ISO, pior vai ser a qualidade de sua foto. Ela vai perder qualidade. Ela vai gerar ruído nas partes escuras e no modo geral na foto. Então, aí vai depender muito do sensor da câmera. Uma câmera profissional ela tem menos ruído do que um celular, por exemplo. Tá? Tem que ser um celular de muito boa qualidade para não gerar esses ruídos, tá? Quando você joga no asa mais alto. Mas aqui, foto de praia, paisagem, quando você vai fazer foto de estúdio ou você precisa de uma qualidade muito alta, o que acontece? Você vai aumentar a sua iluminação. Por isso que tem a questão de muitos flashes. Tem fotógrafos ou estúdios inteiros de iluminação. Para quê? Para que não tenha necessidade de jogar um ISO alto, para poder trabalhar com um ISO mais baixo, porque tem uma qualidade melhor. Por isso se joga com essa quantidade toda de iluminação, ok? Aí você, quando tem lá um intermediário, que é o 200, tem o 400, asa, que mais vai para o final de tarde, né? Está ali já pôr do sol, aquela coisa toda, dá para trabalhar, asa 400 e tal, quando já está bem no finalzinho mesmo, aquele céu colorido e tal, você já consegue
uma asa 400. 800 já é quando começa a ficar uma coisa mais noturna, tá? Para muitos equipamentos, aqui é o limite. Meu limite é o 1600 para algumas situações. Mas quando eu estou fazendo uma foto para vender, uma foto de um retrato, vamos dizer assim, gestante, que é o meu nicho, né, principal, eu vou trabalhar com mais iluminação. Eu vou usar flash, vou trabalhar altas iluminações, as iluminações que eu tenho, ou um bastão de LED, ou uns LEDs, ou alguma coisa nesse sentido. Flash, rebatedor, eu vou dar um jeito de ter mais iluminação para que eu possa ter uma melhor qualidade. Agora, quando eu estou fazendo algumas fotos e eu não estou carregando o equipamento todo, eu estou fazendo umas fotos que é mais para mim, uma coisa que eu gosto, que eu vou postar, e dá até para fazer, dependendo do trabalho que vai fazer, até aceita uma condição, né, de fotografia desse sentido, aí faz sentido eu usar uma asa 1600. 6400 é só se realmente você quer muito fazer aquela foto. Quero muito fazer aquela foto, não importa o que as pessoas vão falar. Teve uma época em que eu trabalhava ainda com a Nikon, isso em 2006, 2007. Eu trabalhei com a Nikon D40 e eu fiz um trabalho de teatro, só ensaios de teatro e tal, que era para um projeto chamado Letras de Luz na época, e que eu usei só asa 6400 e preto e branco. Vou colocar algumas fotos para vocês verem desse trabalho com asa 6400. E vou colocar também alguns trabalhos que eu fiz usando asa 100, tá? E até asa 400. E é isso. Eu vou colocar, dar uma olhadinha aí em algumas fotos. Muito bem. Então, um outro ponto que a gente vai ver agora é lente clara versus ISO alto. Por quê? Se eu tenho pouca iluminação e eu tenho que usar uma asa 400, uma asa 400 asas e tal, o que vai acontecer é que eu posso corrigir isso abrindo 1.8, 1.4, vou perder campo focal, lembra disso? Vou perder foco, porém eu ganho luz. Se eu ganho luz, eu posso deixar o ISO aqui um pouco mais dentro do que eu posso trazer de melhor qualidade, tá? Então, na hora de escolher, principalmente o equipamento, o que acontece é o seguinte: quando você vai comprar uma máquina fotográfica, ela vem com todas essas... com tudo isso definido. Essa máquina, o mínimo de asa dela é 50, o máximo é 25 mil asas, ou
o mínimo dela é asa 100, o máximo é 3.200, ou o máximo é 1.600. Então, na hora de escolher o seu equipamento, é importante dar uma olhada nisso, ver qual que é a asa máxima, a asa mínima dele. Tá? Então, isso é importante ver também. Tá? Então, são 3 coisas que é importante ver na máquina, que eu pedi na minha forma de ver. Tá? Uma é que é na lente, se é uma lente clara, que tem um F, uma abertura maior, tá? Que nem se você vai procurar um celular, você vai olhar lá, não, qual que é o F, né? O F 2.4, poxa, legal. Sincronismo de flash eu não consegui encontrar, então talvez não encontre. Né? O sincronismo de flash que a gente viu na aula passada, quem não assistiu, assista a aula passada, a aula de velocidade, que está lá o sincronismo de flash. Tá? E o ISO. Né? Então é abertura, velocidade de sincronismo de flash e o ISO. Então são essas 3 coisas que você vai dar uma olhada para ver se a máquina é legal, se eu vou conseguir fazer uma foto com menos iluminação e tal. E depois a gente vai ver a combinação dos 3 e você vai ver nitidamente por que isso é importante na hora da escolha do seu equipamento. Tá, ok? Mas é importante você ver esses 3 pontos aí da importância. A abertura da lente, tá? Se é uma lente clara, você vai ver se o sincronismo de flash dele é um sincronismo mais alto, que é tranquilo para trabalhar de repente um assunto mais rápido, e o ISO dele, se ele vai ter uma sensibilidade boa à luz. Tá? E aí você pode ver alguns exemplos, procurar pela internet, tem alguns exemplos de foto para poder ver ruído, como é que é o ruído e tal. Então já fica a dica aí, um caminho aí para você dar uma olhada, uma pesquisada aí na internet, tá ok? Então vamos lá, um outro ponto. Agora a gente vai combinar os 3 pilares. Abertura, vamos chamar a abertura de F, velocidade e ISO. Vamos combinar esses 3 fatores aí, tá ok? Vamos fazer o seguinte para a gente relembrar, para não dar pane na cabeça aí. A gente já viu a aula de abertura e a aula de velocidade, e agora a de ISO, né? Então, aberturas. Tá? Então a gente já viu o que é, para que serve o ISO alto ou ISO baixo, lente clara ou ISO alto, e agora a gente está combinando os 3 pilares. Tá? Vou apagar aqui para ter espaço aqui na lousa. Ok? Para a gente poder fazer isso melhor. Então vamos lá. Abertura. Chamado de F. Então a gente tem lá 1.8, abertura grande. 2.8, pouco menor. 3.5, que é mais ou menos a maioria das lentes do kit, mas vamos colocar aqui que a escala mais antiga era o 4. 5.6, 8, 11, 16, e alguns chegam até o 22, algumas lentes chegam até 32 bem fechado, tá? Aí a gente vai ver o outro pilar aqui, que é velocidade.
Vou colocar numa cor diferente. Velocidade. Ou V. Você tem 1 segundo dividido por 2. A gente lembra, a gente sempre vai imaginar que é uma fração. 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 15. É uma fração, é uma divisão. É 1 segundo dividido por 1. Então, 1 segundo por 2, 1 segundo por 4, 1 segundo por 8. Então é 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000. Então, enquanto que na abertura 1.8, aberto, é o orifício pelo qual passa a luz. 2.8, fechou, ele vai diminuindo o buraco de entrada da luz. 1.8 bem aberto, 2.8 vai fechando, 4, 5, 6, 8, 11, 16, vai fechando. Lembrando também o que acontece, perde campo focal, ou seja, fundo desfocado, tudo focado. Ou muito foco, pouco foco. Tá? Muito campo focal, pouco campo focal. Velocidade é o tempo pelo qual abre a cortina e vai entrar, vai passar a luz. Passando a luz, abriu 1 segundo. Fica 1 segundo registrando. Fecha. Quanto mais lento, né? Quanto mais lento, mais difícil você segurar. Porque tudo que está passando na cena vai ser registrado, todo o movimento. Então fica tudo borrado. E para você segurar, fica tremido. Então precisa de tripé. Por isso que precisa de tripé, tá? Nesse caso e no caso de estar uma tele muito grande, uma lente mais pesada, com muito zoom, você vai ter dificuldade de focar, tá? Ele vai sair esse tremido, tá? Então, velocidade baixa, velocidade mais alta. 1 segundo dividido por 1, 1 segundo dividido por 2000. Aqui está 1 milésimo, né? 1 por 125, 1 por 250, 1 por 500, 1 por 1000, 1 por 2000. Tá? Vamos pensar no equipamento básico aqui, né? Um equipamento já bom aqui, uma lente de 50mm, você já encontra barato no mercado para quem tem equipamento. Celular, você vai encontrar, eu acho que o mais claro está na faixa de 2.4, que vai estar aqui no intermediário, nesse ponto aqui no celular, tá? Você encontra celulares aí com 2.4 de abertura, tá? Mas uma lente clara, ela está aqui, 1.8. Daqui de 3.5 para cá já é considerada uma lente escura, na minha concepção, tá? E eu acho que na concepção da maioria dos fotógrafos. O outro aqui que a gente tem então é o ISO, ou ASA. Vamos dar a cor para o azul. Então, ISO. Então você tem ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3.200, 6.400, 12.500 e 25.000 AS. Tá? E vai aumentando. Aqui ele é menos sensível à luz e aqui mais sensível à luz. Você vai indo até o infravermelho, que não necessita de iluminação alguma. Ele vai pelo infravermelho, ele consegue ver toda a cena. Vai ficar aparecendo
Você fica com a pupila desse tamanho, dilatada, assim, quando você faz foto assim, porque a pessoa está no escuro, ela não está enxergando nada, mas a foto registra no escuro, no infravermelho, tá? Então, isso é mais encontrado em radares, por exemplo. Então, quando você vê fotos de radar, às vezes tem câmera de segurança e tal, que você vê aquela foto granulada preta e branca, toda esquisita, sem iluminação, fica o olho brilhando da pessoa e tal. É uma sensibilidade infravermelho, tá? Então, você vai combinar esses três fatores aqui, esses três pilares, tá? Combinar esses três pilares de acordo com o que você quer na sua foto. Então, se você quer uma foto que você vai fotografar esporte, você precisa pensar em quê? Em velocidade. Então, velocidade, eu penso na velocidade que eu preciso ter pelo menos 500, né? Mínimo, mas vamos garantir pelo menos 1000, vamos garantir assim, 1000 no esporte, tá? Aí o que acontece? Para eu conseguir esse 1000, eu posso tentar aqui uma teleobjetiva. A zoom geralmente ela é mais escura, então as lentes zoom elas são caríssimas, as lentes zoom mais claras, tá? Ou as teleobjetivas mais claras. Então você vai comprar ali uma 75-300 da Canon, que é R$700, vamos dizer assim, uma coisa assim, às vezes 600 e tal, depende. Ela vai vir aqui, ó, nessa faixa de abertura, 4. Então, abertura 4, que dependendo da iluminação que eu tenho, dependendo da iluminação eu consigo até mais velocidade de trabalhar só aqui, e eu vou jogar um ISO aqui na faixa de 400. Vou fotografar um esporte, pelo menos 400 asas, para garantir que eu vou conseguir trabalhar, né, com uma velocidade mais alta para congelar o assunto, para não sair borrado e nem tremido, tá? Então, aí fica para o esporte, fica mais ou menos nessa configuração, ok? Mas como é que eu sei que está certo tudo isso, esses três pilares? Tem uma ferramenta na máquina que chama fotômetro. Tá? O fotômetro, ele, né, a gente vai ter que saber o fotômetro para poder fazer a combinação aqui dos três pilares. Tudo isso aqui está meio que junto, tá? Então eu tenho aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui. Então eu tenho aqui 0. Mas como é que eu faço isso? Você tem na câmera, você vai apontar para o seu assunto. Ele vai marcar, às vezes ele está marcando aqui. Está marcando aqui, isso quer dizer o quê? Que a foto tem pouca luz. Ela está subexposta. Se estiver marcando mais para cá, ela, né, no fotômetro. Eu vou colocar uma imagem de fotômetro aí para vocês verem. Cada câmera tem é mais específico, mas de modo geral é isso aqui. É mais, menos e o ponto ou 0, ou geralmente, ou pode ser também de isso aqui ser mais alto, tá? Para poder definir que isso aqui é a fotometria correta da cena, tá? Então, apontou a câmera, fez a fotometragem, tá com pouca luz, por exemplo, coloquei aqui 4.000 e ainda está apontando aqui, ó, isso quer dizer o quê? Aqui está meio ponto, tá
0,75, vamos colocar um direto aqui, 1 e 1,5. Claro que vocês vão ver que na máquina tem outras definições, pode ser 0,75, pode ser 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2. Então depende muito de fotômetro para fotômetro, de câmera para câmera, tá? Então tem essas diferenças aí, de câmera para câmera. Mas aqui eu estou um ponto, eu vou trabalhar com um ponto que fica mais fácil da gente chegar num cálculo aí, tá? Então um ponto está dando um ponto a menos de luz. Eu estou 4.000 de velocidade, 4 de abertura, estou com a abertura máxima que eu tenho no meu zoom, na minha tele, tá? O mais aberto, tá? Não tem como abrir mais, tá tudo aberto. Puxa, tá tudo aberto aqui. Aqui eu não tenho como fazer entrar mais luz, está me dizendo que eu estou com menos um ponto aqui, está faltando luz aqui. Então está faltando luz aqui, eu vou ter que conseguir mais luz de alguma maneira. Velocidade eu posso abaixar um ponto, aqui, daqui para cá é um ponto, de 1000 para 500. Mas eu vou perder velocidade, eu quero me manter numa gordurinha ali do 1000. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui, eu vou aumentar a minha sensibilidade. 800 ainda tem uma qualidade legal, então eu joguei para o 800. Joguei para 800, aí o que vai acontecer? Ele me deu aqui, ó. Se ele me deu aqui, estou com a fotometragem correta para fazer a foto. Ok? Combinei os 3 pilares. Tudo que eu precisava. Eu não estou preocupado com o campo focal, porque eu preciso que não trema, preciso que saia a foto, tá? Então 1000 de velocidade para garantir. Não tem tripé e também não vai ter como eu usar tripé se é uma cena muito rápida. Então eu sei que eu vou perder algumas de repente no foco, mas eu tenho mais chance de acertar, tá? Do que você tiver com baixa velocidade, você praticamente vai perder todas as fotos, dependendo do esporte que você estiver fazendo. A não sei que você esteja fazendo um esporte do tipo dominó, xadrez, tudo mais, aí você põe no tripé e tá tudo tranquilo, tá tudo lindo, você vai conseguir fazer. Agora, se você está fazendo futebol, você está fazendo uma corrida de 100 metros rasos, você está fazendo algo nesse sentido, você vai perder, tá? Foco. Claro que tem algumas configurações de foco também. Tem configurações de foco, tem foco, um foco contínuo, tem um foco fixo, tem um foco manual, enfim. Tudo isso dá para a gente falar numa aula mais específica também, tá? Mas é bom dar uma consultada no manual aí que você vai encontrar sobre os tipos de foco. Tá? O contínuo, ele, conforme a pessoa está em movimento, ele vai estar sempre focando, ele não para de focar. É como está a lente aí, tal da minha câmera agora. Se eu for chegando com a mão, ele tende a focar a minha mão. Então ele está no foco contínuo, desfocou o fundo. Aí dá para ver até a questão do foco também, do profundidade de campo, né? Aí eu vou afastando, ele vem me acompanhando. Né? Então isso é um foco contínuo. O foco que não é contínuo, ele acontece o seguinte, você segurou, ele fez o foco. Se saiu, ele vai perder. Então para esporte, pelo menos, eu uso o foco contínuo. Tem gente que prefere usar, tem fotógrafos que preferem usar o motodrive e fazer várias fotos, tá? E usar o foco fixo. Mas aí é preferência, tá? Tem gente que usa o manual. Eu já fotografei muito usando o foco manual, fazendo na lente o foco enquanto fazia esporte. Tá? Por quê? Porque antigamente você não tinha lente automática, você não tinha o foco automático, o foco era no braço, era na mão. Então, você vê quanta facilidade que você tem hoje, né? Hoje, com certeza, é muito mais tranquilo.
Vamos lá, uma outra configuração. Uma outra configuração, você vai fazer retrato. Então, eu até estava falando a questão do retrato, né? Retrato, vou fazer um retrato e estou usando uma lente 50mm, que ela é clara, tá? Então é uma lente 50mm, que ela é 1.8. Então uma lente que é 1.8. 1.8, então eu joguei aqui no 1.8, abri, quero o fundo inteiro desfocado, né? Quero desfocar o fundo, então eu vou deixar ela mais aberta. Mais aberta, o que vai acontecer? Se está entrando muita luz pelo buraco, para eu diminuir essa entrada de luz, se tiver aqui, ó, eu estou com... coloquei lá 125 e estou usando uma asa 100 que eu quero qualidade, tá? Aí está dando aqui no meu fotômetro 3 pontos, tá lá, 3. Caramba, tem 3 pontos a mais, né? Voltar muito, então vou ter que... Se fechar, o que acontece? Eu ganho profundidade de campo, eu não consigo o efeito, né, do fundo desfocado, aí eu vou perder esse efeito. Então não é esse o objetivo, então eu tenho 2 pontos para trabalhar, na verdade 1 ponto para trabalhar, né? Porque a asa eu quero asa 100, estou fotografando lá na praia, nossa, o sol de rachar e quero o fundo desfocado mesmo assim. Então como é que eu vou fazer? Eu vou ter que ter uma sensibilidade baixa, pouca sensibilidade, né, a luz. Então ela vai ter que aguentar mais o rojão, vamos dizer assim, aguentar mais essa iluminação mais forte. Então, asa 100. Aí, o que aconteceu? Estou com 2000 de velocidade. Minto, vamos lá, que não vai dar certo a numeração. Coloquei 250 de velocidade. E tem 3 pontos a mais. Então, eu vou ter que deixar entrar mais luz. Não, deixar mais... Eu vou ter que diminuir a entrada de luz, não é isso? Muita luz, super exposto, lembra? Mais super exposto, então eu vou ter que diminuir essa entrada de luz. Então eu vou ter que fechar quantos pontos? 3 pontos. Então 1, 2, 3. Então joguei ali para o 2000 de velocidade, joguei para o 2000 de velocidade, na hora que eu olhei, eu aqui. Então, consegui fechar 1.8, 2000, 100. Agora, aí que está a diferença na questão de ter um equipamento profissional e do celular, que o celular vai acabar perdendo, tá? Principalmente por isso. Pela questão do sincronismo de flash, pelo flash dele, que você não vai ter um flash de enchimento bacana e tal. Então você não vai conseguir de repente colocar um flash para você diminuir, atenuar a sombra, tá? Então aí é a hora que você pode usar a técnica do rebatedor que eu já passei na aula 1, tá? Joga um rebatedor, ele vai encher um pouco mais, tá? E você vai conseguir tirar um pouco, reduzir um pouco, pelo menos atenuar um pouco mais essa sombra, tá bom? Então essa é uma outra combinação aí, tá? Vou fazer uma foto noturna. Quero fazer uma foto noturna, mas eu quero fazer os carros todos em movimento. Quero fazer os carros todos em movimento. Tá, e aí? Como é que eu vou ter que fazer? Lembra? Para poder fazer o carro em movimento eu tenho que deixar a cortina aberta registrando.
quando eu falo velocidade ou obturador aberto, né? Quando eu falo de velocidade, velocidade de obturador. Esse obturador, quando aprendi, a gente falava cortina, então é a cortina. Que a cortina abre, fecha, enfim. Eu vou ter que deixar uma velocidade mais baixa. Então, eu vou usar aqui uma velocidade, vou colocar num tripé ou apoiado em algum lugar e vou trabalhar aqui com 1 segundo. 1 segundo. 1 segundo. Tá. Aí, como é noite e tal, eu estou trabalhando, coloquei lá asa 1600. E eu quero bastante foco, coloquei 8. Coloquei 16. Vamos lá, tudo fechadinho, 16. Então, retomando aqui, abertura 16, velocidade coloquei 1 segundo, aquele jeito que eu falei já, tá, eu expliquei. 1 segundo, no tripé, bonitinho, 1600 asa, ou ISO 1600, e deu, tá dando mais 2 pontos aqui, 2 pontos a mais. Caramba, se está entrando mais luz, 2 pontos, eu preciso fazer o quê? Eu preciso diminuir essa entrada de luz. De que forma eu posso diminuir essa entrada de luz? Fechando, puxa, já fechei o máximo. Já fechei o máximo. Caramba, já fechei o máximo e não está dando na minha medição e tal. Como é que eu vou fazer? Eu posso fechar um pouco aqui? Até posso, ainda vai sair borrado, mas eu quero trabalhar 1 segundo, porque eu sou teimoso e quero 1 segundo. Será que eu consigo trabalhar no ISO? Então vamos lá, quer dizer que eu posso 1, 2 pontos. Fechei 1, 2 pontos, alcancei. Então eu vou trabalhar aqui no 400 asas. Aqui eu ganhei qualidade, tá? Porque não vai ter menos ruído. 1 segundo eu vou conseguir registrar bastante movimento, tá? Bastante movimento, vou conseguir um registro melhor de luz, um tempo maior de registro de luz e tal. E vou ter um campo focal muito grande, ou seja, onde não tiver com movimento vai ficar focadinho, bonitinho. Tá? Posso usar aquele macete, posso usar um flashzinho para poder encher algumas partes? Pode. Pode acontecer de não ficar legal, mas enfim, é melhor, se você for trabalhar sem flash, né, trabalhar a velocidade assim, saber exatamente onde você quer um flash. Se você é um celular, é preferível você, se tiver como você fazer essa configuração no seu celular no modo manual, faz assim e tenta não usar o flash, tá? Ou faz o teste com os dois, faz o teste com flash também e sem flash e tal, para você ir testando aí e ver o que consegue fazer, tá bom? A vantagem do flash é que de repente na hora que bater ele vai congelar alguma parte, mas se você não quer congelar, então é interessante deixar sem o flash mesmo, tá bom? Deixar registrar mesmo o movimento, a luz com que está ali. Então, aqui estão alguns exemplos de combinação, tá, dos 3 pilares, de onde você usa cada um deles, tá ok? Vamos lá, já vimos fotometria. Agora existem 3 tipos de fotometria conhecidos, assim, que eu conheço, 3 porque estão na minha máquina, tá? Que é pontual com prioridade no centro, né, então ele vai pegar aqui onde eu estou me dando bem no centro, né, ou
De repente eu mudo, eu posso mudar para os pontos de foco e tal, onde eu quero, né, que foque, dependendo do movimento que tá, eu deixo no cantinho daqui, e tudo que está vindo daqui, de repente, movimento, vai estar no foco, e eu não esquento a cabeça contra a área e tal. Mas vamos pensar numa máquina que é um celular, que vai estar no centro. Ele não vai ter toda essa possibilidade, tá? No celular está ali no centro, com um pouco mais central aqui, tá? Tem o pontual, que ele é exatamente no pontinho, tá? Esses são os símbolos, tá? São os símbolos que você pode encontrar na máquina, tá? E tem aquele outro, que é uma coisa aqui, e ele faz uma coisa assim, mais ou menos. Depois eu vou olhar aí, vou colocar para você, tem uns... Nossa, não lembro de cabeça, eu sei que ele enche a cena toda aqui e tal. E quer dizer o quê? Que ele vai fazer a medição, o fotômetro vai ler a cena toda. Tá? Ele vai ler a cena toda. Aqui é só no ponto central que você está apontando. E aqui no centro, mas um pouco mais alargado assim, do centro. Tá? Mas é mais uma prioridade mais central. Mas ele vai dar um pouco mais amplo. Tá? Mas eu coloco aí escrito para vocês com os símbolos também, tá bom? Outra coisa que é interessante também você saber é que muitas vezes você vai ter, ou algumas vezes você vai ter vários pontos iluminados, luz rebatendo de um lado, ou uma luz que está muito iluminada de um lado, pouco iluminada do outro. E como é que você acha isso? Como é que você equilibra esse negócio todo? Então você vai chegar e vai fazer o seguinte: você vai ter um cartão chamado cartão cinza 18%. Se você tem esse cartão cinza 18%, você vai chegar na iluminação, onde está a sua iluminação principal, está ali a luz, e você vai medir a luz no cartão cinza. O que acontece? Você mediu a luz no cartão cinza, ele vai ter um meio termo para tudo aquilo, então ele vai chegar numa iluminação mais correta. Tem várias formas de usar, tá? Mas eu digo que basicamente é isso, tá? A grosso modo. Você vai chegar num tom médio. Eu nem sempre, na verdade, eu poucas vezes usei o cartão cinza. O que eu procuro dentro do meu assunto? Fotografar uma pessoa e tá essa luz meio dura e tal, eu tenho que encontrar um meio termo. Eu procuro dentro de uma roupa um tom mais neutro, uma coisa que está entre a sombra toda e entre baixas luzes e altas luzes. Está no tom médio ali, eu procuro um tom médio para poder ter uma fotometria mais equilibrada, vamos dizer assim. E como é que eu faço isso? Ou eu posso chegar também, tem gente que pega o fotômetro pontual, que vai o ponto certinho, vai chegar e vai medir na sombra, vai medir onde está a luz estourando e vai chegar numa média, tá? Pode ser feito? Tem várias possibilidades de você fazer. Você tem que testar, fotografar para ver qual é o que funciona melhor para você, tá? Dentro do celular também é possível fazer isso. Você tem esses conhecimentos, você vai abrir seu celular ali no modo manual e vai ver, e vai configurando, e vai testando, e vai fazendo, e até você chegar na melhor exposição. E conforme você vai fotografando e fazendo isso, você com certeza vai desenvolvendo, tá bom? Então, por hoje é isso. Se vocês querem saber mais, sobre esse assunto, sobre o tema, sobre exemplos de exposição ou formas de corrigir, tem alguma coisa que vocês querem saber aí, eu tenho dúvida nisso, eu tenho dúvida naquilo,
ou puxa, você poderia ter falado mais sobre isso, sobre aquilo, ou isso não ficou claro, ou parabéns, ficou muito legal. Ou senhor Gustavo, vamos melhorar nisso, naquilo, legal, sendo construtivo, estou aqui para isso, eu não tenho medo de crítica não. Também estou aí para aprender também, sou tão aprendiz quanto todos vocês, tá? Se você gostou, curte. Se você tem alguma amiga, algum amigo né, que gosta de fotografia, que merece ver esse vídeo, fala assim, nossa, esse aqui vai ser legal, junto com os outros. Tem outros 2 vídeos, né, dos pilares, foram série de 3 vídeos, foram dividir a aula em 3, para não ficar uma aula de quase 3 horas, e talvez fosse, né, se fosse direto. Então, para a gente poder repartir, e até para você também dar uma testada e observar na câmera e tal, e ir aprendendo isso de forma mais assertiva.